Boa noite a todos, graça e paz no nome de Jesus, amém? Acima de tudo, para mim também é uma alegria e um privilégio estar com vocês mais uma vez. Essa igreja da qual fui co-pastor juntamente com o pastor Ez em 2004, trabalhando em Morada Nobre, e da qual tenho grandes amizades, de pessoas com as quais convivi e que têm sido bênção para a minha vida desde então, cuidado de mim de uma forma ou de outra, né? Então é uma alegria estar aqui e poder compartilhar a palavra com vocês. Espero que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e seja bondoso em nos usar para manifestar a palavra dele ou comunicar a sua palavra nessa noite. Amém? Amém. Deixa eu beber um pouco de água, peço permissão. Mas pela manhã estive em Santa Rosa, ontem fiz um casamento com chuva, demorou a acontecer e preciso um pouco de água. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 92, Salmo de número 92. Eu ia falar brevemente a respeito da reforma, o Augusto trouxe muito bem um histórico, então vou caminhar com a leitura do texto bíblico. Salmo de número 92. Nós vamos até o verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Verso 2, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Vamos orar? Coloco minha vida e a vida, ó Deus, de meus irmãos e minhas irmãs na sua presença, pedindo tua graça, mais uma vez, sobre nossas vidas. Nos ajuda a compreender e juntos, ó Pai, nos edificarmos mutuamente em amor. Que teu Espírito Santo haja através da minha vida, me use como instrumento que anuncia a tua palavra e tenha a liberdade de trabalhar em nossos corações segundo essa palavra. Porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é vida e poder. E nós precisamos dela como alimento, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Que assim seja hoje, nesta noite, alimento para cada um de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. A reforma protestante, ela foi um movimento importante para a vida, não só da igreja, mas de toda a humanidade. Inclusive alguns movimentos, como o iluminismo, renascentismo, eles são movimentos que surgem também dentro de pensadores, a partir do pensamento cristão, protestante, de uma abertura do protestantismo para a ciência, para as artes. Quando a gente estuda a história, a gente vê que os países protestantes que aderiram ao protestantismo foram os países que mais se desenvolveram na indústria, que desenvolveram na literatura. O protestantismo trouxe uma volta a um pensamento racional, a uma reflexão de pensarmos na palavra de Deus, claro, não extinguindo o sobrenatural, que é algo que não se pode tirar da experiência cristã. Afinal de contas, é o Espírito que vem do alto, que está em nós, é um Cristo ressurreto, um Deus que se faz homem. Não há como você tirar esse sobrenatural, mas se volta a um pensamento, a uma construção lógica da fé, a uma tentativa, inclusive quando nós lemos, ou se você conseguir ler todos os 4 livros das Institutas de Calvino, porque a tradução no português que nós temos hoje, não sei se depois do seminário houve uma tradução melhor, é uma tradução muito difícil de ler do português, mas mesmo assim são livros grossos, livros em que Calvino escreve ao rei da França, tentando convencê-lo de que a fé protestante é uma fé legítima. Não é uma fé diferente, não é uma deturpação do cristianismo, mas é uma volta às origens do cristianismo. E Calvino, como um bom advogado que foi, um bom jurista, eles então têm uma didática muito lógica. E nós vemos que isso acompanha as igrejas protestantes.
e claramente tem uma influência muito grande sobre a humanidade, a história da humanidade. Nós temos, portanto, na Reforma Protestante, um resgate dos principais fundamentos da fé cristã. A fé somente em Jesus, somente a palavra, tudo para a glória de Deus e somente a fé. Não obras, não comprar pedaços no céu, apesar de que nos dias de hoje a igreja evangélica, herdeira desta herança, protestante, reformada, numa grande parte, está vendendo novamente pedaços do céu e as pessoas estão querendo comprar, fazer negócio com Deus. Pois bem, Deus age na história e para mim a reforma protestante é fidelidade de Deus para com o ser humano, fidelidade de Deus para consigo mesmo, com o seu propósito. E nesta noite eu queria meditar, pensar a respeito da fidelidade de Deus, tudo o que aconteceu até hoje, o fato de estarmos aqui inclusive a partir da fidelidade de Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. A tua fidelidade. Em Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito que está presente na vida dos cristãos é também fidelidade. Gálatas 5:22. Eu procurei no dicionário Russais o significado da palavra fidelidade. A fidelidade significa a característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade, constância nos compromissos assumidos com outrem. Quando nós olhamos para a Bíblia, não somente nesse texto do Salmo 92, nós podemos ver que a palavra fidelidade, se referindo a Deus, ela é constante. Por isso a fidelidade é, acima de tudo, virtude divina, virtude de Deus. É parte integrante do caráter de Deus. Moisés diz lá em Deuteronômio 32, verso 4, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. O que nós vemos nesse texto de Deuteronômio 32, verso 4, é que Deus não é somente amor, como diz João na sua primeira carta, mas Deus é também fidelidade. Paulo também nos fala que Deus é fiel, quando lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, ele diz, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui a gente vê uma característica importante da fidelidade de Deus. É pela fidelidade de Deus que nós somos chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Porque Deus é fiel, é que seres humanos são chamados à comunhão com Ele em seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Também em 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24, a palavra do Senhor nos diz que o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aqui ele fala que Deus nos chama na sua fidelidade. Deus trabalha em nós na sua fidelidade. De que forma? Mantendo o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo conservados íntegros e irrepreensíveis até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A reforma, portanto, é obra de fidelidade, da fidelidade de Deus, porque afinal de contas, Deus estava naqueles homens e colocando coragem em Martinho Lutero para colocar aquelas teses, 93 teses, salvo engano, ou quem souber melhor do que eu, tiver uma memória melhor do que eu, pode levantar a mão e dizer, 95 teses. Deus estava sendo fiel, Deus estava ali novamente fazendo com que a igreja dele fosse chamada ou fosse levada a viver novamente em integridade e de forma irrepreensível. Deus estava sendo fiel, Deus é fiel no seu chamado, nosso chamado, o chamado a ser cristão se faz na sua fidelidade. A reforma é fruto, portanto, da fidelidade de Deus. Nós lemos no texto de Deuteronômio 32, verso 4, que Deus é fidelidade. Nós lemos também no texto de Salmo 92, que Deus é fidelidade. O que significa fidelidade no Antigo Testamento? Nessa palavra que é usada no Salmo 92 e no livro de Deuteronômio, no capítulo 32. O que significa ser Deus fiel? O que
que significa ter a Deus, a fidelidade como característica da sua personalidade, assim como o amor. A palavra usada em Deuteronômio e também no Salmo 92, deixa eu ver se eu me lembro ainda, transliterar o hebraico para o português e tentar pronunciar, né? Porque faz tempo que eu não faço, não estudo essa tradução, essa pronúncia. Mas é emuná, e significa firmeza, fidelidade, estabilidade. Aqui no Salmo 92, em Deuteronômio 32, diz que Deus é firme, diz que Deus é estável. Ela deriva, essa palavra, ela procede da palavra hebraica emuon, que significa fidelidade, confiança, fiel, confiável. O qual, por sua vez, tem como raiz ramã, a qual significa apoiar, confirmar, ser fiel, manter, nutrir, ser estável, ser fiel, ser firmado, certificado, duradouro, confirmado, estável, seguro, verificado e confirmado. Moisés e o salmista foram pessoas que confirmaram, que verificaram e viram que Deus verdadeiramente é fiel. O fato de estarmos aqui como igreja histórica também é algo que confirma, que verificou, tem sido provado pelo longo da história a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Você está aqui por causa da fidelidade de Deus. Deus tem lhe chamado e tem chamado até hoje, tem salvo até hoje em Cristo Jesus por causa da sua fidelidade, com o seu propósito de reconciliar a muitos com Ele mesmo através do seu Filho Jesus Cristo. Nós aqui estamos aqui, que fomos chamados nessa fidelidade, que temos visto Deus operar em nós, nos conservar íntegros, inteiros na sua presença, irrepreensíveis, porque Ele perdoa, porque Ele usa de misericórdia, porque Ele nos sustenta, nos dá força para vencer as nossas adversidades, o pecado, porque Deus trabalha em nós e por nós, porque Deus nos mantém a nossa fé firme, aliás, a fé que vem do alto, que Ele mesmo nos provê, para que sejamos íntegros, irrepreensíveis. É trabalhar de Deus, é fidelidade de Deus. Eu e você somos provas da fidelidade de Deus. Se alguém te perguntar, Deus é fiel, você pode dizer, Deus é fiel. E se você perguntar por quê, você fala, olhe para a minha vida, olhe para a minha história. Na minha história, na minha vida, está escrito fidelidade de Deus. Nos textos de 1 Coríntios 1:9, 1 Tessalonicenses 5, a palavra usada para fiel é aquele que nos chama. Fiel é o que nos chama, Deus fiel é o que nos chama à comunhão, fiel é o que nos chama para essa vida irrepreensível, essa vida de integridade, o qual também faz. É pistos, do grego, pistos. Seu significado é verdadeiro, fiel. De pessoas que mostram-se fiéis na transação de negócios, na execução de comandos ou no desempenho de obrigações oficiais. Alguém que manteve a fé com a qual se comprometeu, digno de confiança, aquilo em que se pode confiar. O que Paulo está dizendo é que nós podemos confiar em Deus. Nós podemos confiar em Deus. Não importa o que aconteça, nós podemos confiar em Deus e na sua palavra. Ou seja, a fidelidade de Deus é aquilo que o faz ser confiável. Essa marca do caráter de Deus, se assim pudermos dizer, é que faz com que nós olhemos para Deus, olhemos para a sua palavra e possamos dizer para todo mundo, Deus é confiável. Você pode confiar nele. Aliás, tem um cântico que diz isso, né? Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Eu me lembro desse cântico da minha conversão na IPI de Jataí. Eu também sou da mesma cidade que o reverendo Ezio, da Aline também. Somos da Nova Jerusalém, como dizia o reverendo Ariosto, cidade que emana leite e mel, porque tem a abelha Jataí e tem muito gado leiteiro, né? E eu me lembro que no início da minha conversão, uma das músicas que mais marcavam, que mais me levavam ao choro, quebrantamento, era poder dizer que Jesus, Jesus, nele eu posso confiar. Alguém que está começando a caminhar, alguém que recebeu uma palavra de Jesus, de perdão, de graça, de amor, de mudança de vida, e olha para a sua vida com tanta tribulação, e recebe uma palavra de paz, quando ela recebe essa palavra, e o Espírito testifica que é verdade, trazendo paz, trazendo mudança de vida, de pensamento, de forma de falar, de posicionamento, que leva você a renunciar às coisas que você amava lá fora, porque você encontrou num terreno um tesouro maior e você tem certeza que é maior,
que ninguém pode roubar. E a cada dia você vai provando isso nas orações, no experimento da comunhão com os santos. Então, quando cantava esse cântico, eu dizia, nele eu confio. Nele eu confio. Até hoje, eu posso dizer que eu confio porque ele nunca me decepcionou. Não é pelo fato dele ter me decepcionado naquilo que eu desejei, mas não me decepcionou naquilo que ele me prometeu. Porque, acima de tudo, Deus é fiel e é fiel para consigo mesmo. A minha vida e a sua vida estão dentro de um propósito de Deus, de um projeto de reconciliação anunciado desde a queda, quando Deus conversa com Adão e com Eva. Anuncia castigo, anuncia o banimento do jardim, mas anuncia também um projeto de reconciliação, de restauração de todas as coisas, e Ele é fiel durante toda a história da humanidade, e a minha vida faz parte dessa história, a sua vida faz parte dessa história. Dessa forma, Deus é fiel, é confiável, porque Ele é estável no seu proceder, Ele é estável no seu falar. A palavra do Senhor diz que em Deus não há variação de sombra, não há variação no seu caráter, na sua personalidade, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fala. Não há variação nas suas promessas, elas são algo duradouro. A sua palavra, diz a palavra aqui no Salmo 8, do Salmo 92, verso 8, Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Pedro vai dizer lá na sua carta, na segunda carta de Pedro, salvo engano, que a glória do homem é como a erva e como a flor do campo. Ela murcha e cai, mas a palavra de Deus dura para sempre. E aqueles que são firmados, cuja fé é firmada na palavra que dura para sempre, também permanecerão para sempre. Assim sendo, a fidelidade está presente na revelação dele. Deus se revela como alguém que é fiel, como alguém no qual não há injustiça, como alguém que é justo. Ele é fiel para consigo mesmo, 2 Timóteo 2,13. Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, quando Paulo diz, ainda que sejamos infiéis. Ele é fiel para com os seus, Êxodo 34,6, e passando o Senhor diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade. O autor bíblico já conhecia a fidelidade de Deus, afinal de contas, Deus estava libertando o povo, como tinha dito a Abraão lá atrás, sua descendência será escrava, mas eu haverei de libertá-lo daqueles que haverão de oprimi-los, e eles levarão inclusive as riquezas, e a palavra diz que quando o povo foi liberto, levou despojos, levou várias riquezas dos egípcios com eles para a nova terra. Salmo 89, verso 24, a minha fidelidade, diz o Senhor, e a minha bondade o hão de acompanhar, diz ele ao salmista, e em meu nome crescerá o seu poder. É a palavra do Senhor dizendo ao seu rei. Amados, a fidelidade de Deus é algo presente na vida de todos nós, porque a fidelidade de Deus é consequência da sua bondade, do seu amor. Porque Ele nos ama, age com benignidade. A palavra do Senhor diz que Ele com amor eterno nos amou e com benignidade nos atraiu. Você sabe o significado de benignidade, né? Todo mundo sabe o significado de benignidade? Alguém não sabe o significado de benignidade? Agora fiquei em dúvida, né? Que ninguém levantou a mão em nenhum dos momentos. Não é uma pergunta retórica. Benignidade é atos de bondade. Deus nos ama e por isso age com bondade. É por isso que João diz que nós devemos amar não só de palavras, mas com atitudes. É por isso que Tiago diz que você não pode ver o seu irmão passando fome e dizer assim, Deus te abençoe, se você pode ajudá-lo. Porque o seu amor, o amor verdadeiro e a fé verdadeira, que é baseada, a fé verdadeira ela anda junto com o amor verdadeiro, eles se revelam, se demonstram, são conhecidos através da prática, dos atos consequentes do amor. Da mesma forma, a fidelidade, então, essa fidelidade no agir de Deus, no falar de Deus, no cumprir, no trabalhar de Deus para que a sua palavra se cumpra, a sua vontade se cumpra, é consequência do seu amor e da sua bondade, porque Ele é bom, permanece fiel a nós, mesmo sem que mereçamos. Salmo 100, verso 5, porque o Senhor é bom, a sua fidelidade dura para sempre, e de geração a geração, a sua fidelidade. Lamentações 3, 22 a 23,
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Frank Dietz, escrevendo no seu livro A Pessoa em Quem Deus Usa, e falando sobre fidelidade, ele diz que a pessoa que Deus usa, o caráter de Deus, fiel de Deus, expõe que sua fidelidade é a base de 5 coisas importantes para a vida do cristão. A primeira delas é a libertação do cristão da tentação. Ele apresenta o texto de 1 Coríntios 10:13. As tentações que vocês têm que enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que sofram tentações além das suas forças. Ao contrário, quando vier a tentação, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim poderão sair dela. A fidelidade de Deus nos mantém fortes, firmes, vencedores, ou como diz a própria palavra, mais do que vencedores em todas as coisas, porque Deus é fiel, supre-nos com força que não é só para vencer aquela luta, aquela dificuldade, aquela tentação, mas é uma força que é maior. Essa força, a fidelidade de Deus é tão grande que Ele nos dá de forma abundante, superabundante, aquilo que precisamos e além daquilo que precisamos, de forma que nós jamais podemos estar diante de uma luta, de uma adversidade, de uma tentação e nos vermos incapazes de enfrentar e vencer. Eu tenho comigo, eu estou falando de experiência própria, da minha vida. Cristão, quando cai porque quis cair, em grande parte. Porque ele tem consciência de que há um engano, um engodo, por trás daquilo que se oferece. Muitas vezes ele sabe que claramente, nem é engodo, é claro, é oferecido claramente. Então ele vai deixando-se levar. Agora, se ele atentar para o Senhor, se ele clamar ao Senhor, Deus, que não permite que seja maior do que as nossas forças, além disso, suprirá com força além, para que a gente vença as tentações e sejamos o quê? Íntegros e irrepreensíveis. Certeza da salvação, Hebreus 10:23, guardemos firmemente a esperança de fé, ou da fé que professamos, pois podemos estar certos de que Deus cumprirá as suas promessas. Nós podemos ter convicção da nossa esperança, porque fiel é o que nos chama. Dias atrás ouvi uma rádio de uma igreja aí, que tem rádio, então vocês podem imaginar dentre as que tem rádio, qual seria, em que o pregador dizia assim: